Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Agora no Direito de Trânsito vamos falar sobre as seguradoras. Elas podem se negar a dar cobertura para motoristas com CNH vencida. Para tratar desse tema, nós convidamos a advogada, especialista em Direito Civil e Processual Civil, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul, Andréa Schiffer. Doutora Andréa, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Satisfação estar conversando aqui mais uma vez contigo. Doutora Andréa, muitas dúvidas então, porque o próprio CONTRAN acabou aumentando, prorrogando os prazos da CNH, mas há casos de seguradoras que acabam negando essa cobertura? Exatamente, né? A gente tem observado isso na prática, né? Na vivência prática, de algumas reclamações, né? Alguns clientes têm enfrentado essa dificuldade junto às seguradoras, né? Porque é uma exigência de boa parte dos contratos de seguro a apresentação aí da CNH válida, né? O que eu digo como válida? Não estando vencida, não tendo nenhum processo de suspensão, cassação, né? Ela tem que estar apta para que o motorista possa conduzir, né? Para fins de validação ali, para que ele consiga o prêmio do seguro em caso de algum acidente. Isso é bem comum nos contratos de seguro. E o que diz a legislação sobre esse tema, doutora? Bom, inicialmente, né, para a gente entender qual é a problemática que nós temos hoje, o que acontece? Ainda que nós tenhamos a possibilidade, porque como é um contrato de seguro e as seguradoras podem estabelecer esse tipo de cláusula, esse tipo de necessidade, de obrigatoriedade por parte do condutor, nós estamos num momento atípico, né? Momento nunca antes visto em virtude da pandemia, né, da Covid-19. Início do ano, lá em março, quando tudo isso estourou, teve uma publicação, né, de normativas do CONTRAN, interrompendo, né, a validade aí da CNH, né, ou melhor, impedindo que gerasse uma infração de trânsito quem conduzisse veículo com CNH vencida a partir de 19 de fevereiro de 2020. Por que 19 de fevereiro de 2020? Até nós já conversamos sobre esse tema de prazos aqui numa outra oportunidade. Porque existe 30 dias, a partir do momento que vence a CNH, tu tem 30 dias aí para poder fazer a tua renovação. Então, lá em março, se editou essa normativa dizendo, olha, quem teve a CNH vencida a partir de 19 de fevereiro pode continuar dirigindo, porque a maioria dos serviços dos Detrans estavam fechados e as pessoas não iam conseguir fazer a renovação. Isso ficou valendo, né, digamos, essa interrupção, ficou tudo suspenso até agora, 1º de dezembro. 1º de dezembro de 2020, nós tivemos aí uma nova normativa do CONTRAN, a resolução 805 do CONTRAN, que ela fez uma prorrogação desses prazos de validade, né? Inclusive, disponibilizou um cronograma de renovação. Então, quem ainda não conseguiu renovar, que estava aí nesse período da pandemia com a CNH suspensa, tem um cronograma para poder fazer essa renovação que ficou para o ano que vem. Por exemplo, quem teve a CNH vencida de 1º a 31 de março de 2020, esse prazo para renovação fica de 1º a 31 de março de 2021. Então, a gente teve um ano a mais aí de vencimento nas CNHs vencidas em 2020. Bom, contextualizando essa questão, como o CONTRAN editou essas normativas, afastando, desculpa, garganta deu uma travada, afastando aí qualquer penalidade de condutores que se encaixavam nessas condições, não teria porquê, independentemente da previsão de contrato de seguro, que as seguradoras considerassem essas CNHs vencidas em 2020 como irregulares, como inválidas, né? Mas o que a gente tem observado na prática é que sim, algumas seguradoras, talvez por um desconhecimento das normativas específicas de trânsito, estão fazendo essa limitação, porque na legislação específica sobre seguro, nós não temos especificamente essa restrição. Isso acaba sendo uma questão contratual, né? Então, toda cláusula contratual que for tida como abusiva,
ela pode, né, ser alvo até de uma ação judicial. Então, é importante a gente observar o momento excepcional para poder afastar essa exigência trazida pelas seguradoras. E nesse caso já, houve alguma alteração no contrato devido a essa pandemia? Se houve, qual mudança? Bom, em relação aos contratos de seguro, especificamente, não tem uma alteração legislativa, né? Não tem nada na alteração da lei que altere esses contratos, tá? Se houve alguma alteração, foi pontual nos contratos, talvez em algum contrato firmado, algum contrato novo firmado no período da pandemia, né? O que tem ocorrido com frequência, que a gente observa, é justamente essa negativa, né? A negativa de pagamentos de seguro, né? Seja seguro de viagem, seguro de danos, devido a esse entendimento de que a pandemia são riscos excluídos das condições gerais do contrato, né? Então, a gente tem duas questões, né? O pagamento do prêmio do seguro em virtude de circunstâncias da Covid-19 e a negativa em virtude da falta da apresentação de um documento específico no caso da CNH, tá? Mas não há uma normativa expressa em relação a essa questão da CNH válida para fins tanto de contratação do seguro quanto para pagamento do prêmio do seguro. Doutor André Schiffer, neste caso, as informações anteriores, elas são verídicas e por quais motivos, então? Verídico na prática em relação a esses relatos, né, das exigências das seguradoras, sim, mas deixando claro que isso não é uma regra, né? Existem seguradoras que estão fazendo a devida cobertura, né, independentemente dessa validade da CNH, porque a gente tem normativa específica do CONTRAN que não torna, né, esse documento ineficaz, né, com essa prorrogação aí dos prazos de validade. Então não existiria nenhum problema, mas sim na prática a gente tem observado. E há amparo legal para essa decisão das seguradoras? Pois é, né, em tempos, digamos, normais, as seguradoras refletem essa questão da validade da CNH. Existe uma relação direta, uma interpretação, que isso tem pertinência com a questão do risco do objeto do contrato. E aí nós temos no Código Civil, né, especificamente um artigo lá que é o 768, que diz até o seguinte, que o segurado ele perderá a garantia, né, o direito à garantia, se agravar intencionalmente o risco do objeto. O que é um agravamento intencional do risco do objeto? Né? Quando ele tomou atitudes, ou por ação ou por omissão, que aquele acidente talvez não tivesse uma gravidade tão grande, talvez ele não tivesse ocorrido, né? E isso acaba sendo utilizado, por exemplo, se tu está com a carteira suspensa, tu não deveria estar conduzindo. Então, teoricamente, tu teria um agravamento do risco. Se tu está sob a influência de álcool ou de alguma outra substância, teoricamente, tu está agravando o risco do acidente. Então, agravando o risco do contrato. Então, quando é diagnosticado que esse condutor, que esse segurado, ele agravou os riscos do contrato, aí, teoricamente, né? Por que eu digo teoricamente? Porque a gente já tem entendimentos judiciais diferentes sobre esse tema. Mas, teoricamente, poderia a seguradora negar a cobertura desse prêmio do seguro, né? O que não dá para entender, né, o que não dá para aplicar no caso da CNH vencida, né? Por mais que a legislação de trânsito, o Código de Trânsito estabeleça esse prazo de validade por questões de segurança, né? Existe uma renovação periódica do documento de habilitação por uma questão de segurança viária, né? Para que a pessoa passe ali por algum exame médico, para que ela verifique as suas condições de dirigibilidade e ela possa seguir, né, dirigindo, seguir conduzindo um veículo no trânsito. Mas, neste momento específico, onde o condutor, o segurado, ele é impedido de realizar a sua renovação devido ao fechamento dos serviços durante um certo período, o fechamento dos serviços do Detran, eu entendo que ele não pode, mesmo que eu entendesse, mesmo que a gente entenda pela aplicabilidade aí dessa questão do agravamento do risco,
ele não poderia ter esse prejuízo porque não foi algo que ele deu causa. Né? Então, o artigo 768 do Código Civil, ele é bem específico, é quando o segurado agravar intencionalmente. Né? Então, ele não pode ser entendido que ele não renovou a sua CNH intencionalmente e, consequentemente, agravou o risco. Mas a base legal, num contexto geral, é essa utilizada. Mas é até interessante a gente trazer que, inclusive, essa questão em tempos, digamos, ditos normais, essa questão do agravamento do risco, ela tem sido até relativizada, tem entendimento do STJ, isso já tem súmula do STJ, inclusive falando da embriaguez. Né? Então, imagina, se uma situação de embriaguez, por si só, não afasta o pagamento, a necessidade do pagamento do seguro, né, que se exige aí a necessidade que a seguradora comprove que aquele fator embriaguez foi um risco determinante para o causamento ali do acidente. Né? Então, mesmo nessa situação mais extrema, que é a situação da embriaguez, pode ser relativizada como um risco ao objeto do contrato, né? Quem dirá a questão simplesmente da validade da CNH, né? Que eu entendo que é uma consequência para a segurança muito menor, de muito menos impacto do que necessariamente aí a questão da embriaguez. Então, sim, é bem importante a gente ficar atento a esses entendimentos também. E para finalizarmos, doutora Andréa Schiffer, e o motorista que se encontra nessa situação que a seguradora nega a cobertura do seguro por causa dessa CNH vencida, o que ele deve fazer? Bom, inicialmente, né, e algo que eu sempre busco recomendar, é buscar um profissional especializado no tema, porque a gente vê que envolve normativas específicas. E até um profissional especializado no tema, para num primeiro momento, poder propor um diálogo com essa seguradora. Porque o que eu tenho observado na prática? Que muitas vezes o afastamento dessa cobertura se dá por um desconhecimento da normativa específica. Porque a legislação diz uma coisa, a resolução do CONTRAN, né, traz esse cronograma aí de validade da CNH. Então é importante a busca por um profissional especializado que possa promover inicialmente esse diálogo com a seguradora. Não sendo possível, uma notificação extrajudicial é sempre recomendado. E no último ponto, não sendo possível essa solução, aí o ingresso de uma medida judicial para afastar essa arbitrariedade, porque de fato é uma ilegalidade diante das circunstâncias atuais que estamos vivendo. Muito bem, conversamos no quadro Direito de Trânsito sobre esse fato em que seguradoras estão se negando a dar cobertura para motoristas com a carteira de habilitação vencida. Tratamos esse tema com a advogada, especialista em Direito Civil e Processual Civil, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul, Andréa Schiffer. Doutora Andréa, muito obrigado por atender a Rádio Justiça durante todo esse ano de 2020. Boas festas e nos encontramos no ano que vem. Um grande abraço. Um grande abraço, uma satisfação e conte comigo aí para 2021. Muito obrigado.